Chega mais, nação! Vamos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão que está em preparação para a partida de estreia contra o Cruz Azul do México na Copa Intercontinental. Vamos analisar as informações do Mengão. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Bora para as notícias do Mengão. Quer. O Vitão, o Flamengo quer, mas tem outros times que também querem o Vitão. 9 de euros estão falando do Vitão. O Vitão tem outros times que querem também, inclusive um de verde aqui também quer. Sociedade Esportiva Onde Palmeiras. ele começou a carreira, se vocês não sabem. Ele começou a carreira no Palmeiras, foi jogar depois no futebol da Europa e voltou para o Internacional. Quem que precisa mais do Vitão? O Flamengo ou o Palmeiras? Eu acho que os dois. Porque o Flamengo não tem reposição e o Palmeiras não tem reposição. A galera tá começando a ficar cansada também, né? Gustavo Gomes, Murilo Cerqueira, estão começando a dar Murilo mais. Essa talvez tenha sido a sinalzinho pior de muitas temporada do Murilo. lesões também, né? O Murilo teve uma queda vertical. Vamos ouvir o Abel. Ele precisa agora descansar, porque ele está procurando inimigos em determinadas ocasiões, e não é bom isso para ele. Não é bom isso para ele. Acho que agora, na hora de ele descansar um pouquinho, ele é bom treinador, para mim um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Tem seus defeitos, tem suas qualidades, como todos nós temos aqui, mas chega um determinado tempo que você precisa descansar. Você precisa tirar o fio da tomada, senão acaba extrapolando. Depois de 2 temporadas, com muito investimento, principalmente a última, e só um título paulista no ano passado, você entende que a cobrança sobre o Abel em 26 será maior do que nunca? Eu acredito que sim. O Júnior Scalafati, diretor do Real Madrid, quando o Real Madrid foi campeão da Champions, ele falou que esse time era para ser campeão no ano seguinte. Eles adiantaram o passo e foram campeões agora, porque era muito novo, muito jovem. O caso do Abel, ele está sempre reformulando. Acho que a última grande movida que ele fez dentro do campo foi colocar o Vitor Roque junto com o Flaco Lopes, coisa que não acontecia antes. Então, assim, agora, ele já ganhou jogos com os meninos da base, ele perdeu muita gente, o Paulinho ainda não jogou. O Richard Rios foi embora, o Estevão foi embora. Mas ele ganhou 700 milhões de reforços. Não. Ele trouxe 11 e saíram 7 e ele trouxe 11. O que eu estou querendo dizer é que o saldo, para mim, é positivo. Agora, a cobrança vai ser igualmente... O saldo, você acha que é positivo? O do Abel... Não, no geral é óbvio. Não, ele fala que ele foi... O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro e foi vice-campeão da Libertadores. Cara... Você acabou de falar do Real Madrid, né? Você enfrentou... Você acabou de falar do Real Madrid, né? No Real Madrid, se for vice-campeão de La Liga e vice-campeão da Champions... Sim. O treinador já está para ser Nem precisa ser vice-campeão, já está uma... Mas aí é insatisfação. Mas a cobrança pro Palmeiras tem que ser nesse nível. É insatisfação com o trabalho. Agora o Palmeiras sobra da turma. Ele sempre reclamou que não tinha... Se o Palmeiras não for vice-campeão, pelo menos, das competições... É a impressão minha... A cobrança vai ser gigante. Agora, ele está fazendo milagre... Só me ajuda, não. Eu não acho que ele está fazendo milagre. Que milagre ele está fazendo, filho? Gente, as incorporações que o Palmeiras teve. Gente, não é fast food, não é do dia para noite que acontece. Não é que você é caldo de cana. Bota a cana ali e sai o caldo aqui. Nós tivemos os 4R lá, foi acho que 2006 e não aconteceu nada também. Não é do dia para noite. Ele reclamava há 2 anos... Se eu não me engano, 2 anos atrás, ele bateu no peito e falou assim, o Palmeiras não tem dinheiro para fazer contratações de 20 milhões. O Jorginho chegou quando no Flamengo? Esse ano. O Saul? O Saul chegou quando? O Samuel Lino chegou quando? O Saul não tá jogando. O Carrascal chegou quando? O Saul não tá jogando. Não, o Carrascal chegou Samuel quando? Lino, no jogo que precisou, ele pipocou. Fez o gol do título brasileiro. O cara tá ali, né? O Carrascal chegou quando? Você tá no Flamengo só com um craque. O Carrascal chegou quando? Chegou nesse ano. Plihal, veja o nível de investimento. O Abel fez milagre, O Palmeiras contrata jogador com uma faixa etária menor do que a faixa etária. De La Cruz, se pagou? Não, o problema... O Alcaraz chegou e foi embora. Não, o problema é o seguinte, tem acertos e tem erros. Se a bola não entra, no futebol, o Flaco Lopes perde um gol contra o Atlético Paranaense. E o erro dele na final, Silas? Perde um gol contra o Atlético Paranaense lá na Baixada, não colocou mais pra jogar. Mas e o erro dele na final? O Andreas Pereira é jogador de Premier League. E o erro dele ele disse que encaixou, ué. Ele só encaixou. Mas peraí, a gente tá falando de um treinador que pediu contratações, que teve as contratações e não conseguiu resultado. Não é só desse ano, não. É o ano passado. O que fez o Rafael Guanais? Ele ganhou o Campeonato Paulista. Ele ganhou o Campeonato Paulista. Ele mandou 7 embora do ano passado, não tem mais. Pascoal, desculpa, Pascoal. Não tem mais. Ele ganhou o Campeonato Paulista do ano passado, depois o que ele ganhou?
Não pode cobrar o Abel? Desculpa, não pode cobrar. Mas a gente não que tá você falando vive? do trabalho do Abel esse ano. Não tá falando em não cobrar. O que você A gente vive? não tá falando em não cobrar. Paciência pro trabalho fluir. Mas a gente não pode... Esperar o trabalho fluir. Esperar fluir. A gente não pode... Tem que cobrar, mas então faz o seguinte, faz o seguinte, não manda nenhum treinador embora. Nenhum treinador embora. Então vamos medir a régua para todos. Se o Abel não pode ser mandado embora com 4... Não, você que está dizendo, eu não falei isso. É muito bom. O trabalho dele esse ano é aquém do esperado. Você que está dizendo, eu estou só ano falando o passado seguinte. também. Mas, Plirra, que não dá pra passar vamos pela lá. cabeça. O Flamengo não era favorito na final? Era. Se ele expulsa o Pulgar, quem que virava o favorito? Se ele Mas a gente expulsa o Veiga também... Mas a gente estava falando que se expulsa o Veiga era amarelo. Se expulsa o Veiga também, o Flamengo era amarelo. Se ele expulsa o Veiga, tem que expulsar o Arrascaeta também. Se ele expulsa o Veiga, no ano passado, quem que era o concorrente direto pelos títulos do Palmeiras? O Botafogo do Rio. Foram 4 jogos contra o Botafogo. 3 derrotas e um empate. Um empate em casa que tirou o título do Palmeiras. Não. Em casa foi a derrota. Aquele jogo contra o Botafogo na terça-feira foi derrota, não foi empate. Não, o empate foi na Libertadores. Na Libertadores. Jogo da Libertadores. Tô falando do brasileiro. Da Libertadores foi empate. Foram 4 jogos, 3 vitórias do Arthur Jorge e um empate. Esse ano foram 3 jogos contra o Felipe Luiz, o adversário direto desse ano. 3 vitórias do Flamengo do Felipe Luiz. E o cara fez milagre? Não, um time em total ascensão contra um time todo retalhado. Por mais que tinha gente... Se o Palmeiras não tiver retalhado, eu parei. Por mais que tinha gente lá... Então vamos fazer o seguinte, vamos montar o time... Sem Richard Rios, sem Estevão e sem o Paulinho, ele não é o mesmo time. Andréas Pereira, O Evangelista se machucou. O goleiro tava? Não. O goleiro tava? É fraquinho. Não é fraco. Não falhou. Não. Falhou. A questão é o seguinte, ele entrou no jogo, ele entrou no jogo da final para não perder. Ele não entrou no jogo. Ele entrou no jogo da final para perder. Milagre é onde, Silão? Ele entrou no jogo da final contra o Flamengo para não perder. E fala em que momento o Palmeiras jogou contra o Flamengo? Não, deu um chute no gol. Em que momento? Não jogou. Deu um mas chute ele no gol. já não vinha jogando bem há quanto tempo? Ele jogou contra a LDU para fazer a remontada, que é sensacional. Mas antes da LDU, quantos jogos ele estava jogando mal? O time não fez uma boa campanha. Então vamos fazer a remontada. O time do Corinthians, ele perdeu o Campeonato Paulista e Copa do Brasil pro Corinthians. Os dois. Em casa. Como é que funciona? Nós estamos falando, vamos assar a regra contra o Flamengo? Beleza. Sabe qual era o Vamos jogar ataque do Palmeiras Corinthians. contra o Flamengo no primeiro turno? Porque o campeonato é o mesmo, né? Estevão e Vitor Roque. O Paulinho entrou no segundo tempo. O Vitor Roque... Por favor, Aníbal Moreno começou bem. Por favor, não me terminou levem mal. não me Emiliano levem. Martins não jogou. Por favor, não me levem a mal. Felipe Anderson pensem. não jogou. Mas é Paulinho culpa do não treinador. Jogou. Não é culpa do treinador. Os caras se machucaram. Como é que é culpa o Felipe dele? Anderson se machucou? Não, É culpa do treinador. O Vitor Roque, até 3 meses atrás, corria atrás de zagueiro. Ele precisou perder o Estevão, lateral. Ele precisou perder o Estevão, o Richard Rios, para entender que precisava colocar o Vitor Roque aqui. Ele não tinha visto o Vitor Roque jogando no Atlético Paranaense? O Vitor Roque no Atlético Paranaense fazia exatamente o trabalho que ele faz agora. Ele coloca para marcar lateral. Contra o Corinthians, o Vitor Roque marcava lateral. Se o Palmeiras joga com esse time que encontrou agora contra o Corinthians nos 4 jogos, o Palmeiras seguramente iria conquistar uma vitória ou iria colocar muito mais dificuldades para o Corinthians. E nem isso ele fez. Não pode falar do Flamengo? Beleza, então vamos fazer a comparação contra o Corinthians. Qual é o time melhor? Corinthians ou Sabe quantos gols o Palmeiras fez nos 2 mata-matas contra o Corinthians? Nenhum. Como foi dentro de casa? Perdeu o pênalti. No Paulista e Copa do Brasil. O Paulista perdeu o pênalti. Não fez um gol. O Veiga perdeu o pênalti no Paulista. Como foi a Copa do Brasil? É que a gente subestima o time do Corinthians ao longo de toda a temporada. O Corinthians nos mata-mata, o Corinthians é chato. Mas e o time do Palmeiras não é, Silas? O Corinthians nos mata-mata é chato. Mas o time do Palmeiras não é, Silas? Também. Desculpa, como não é? O time do Palmeiras o time do Palmeiras é um excelente time. Mas tecnicamente não se compara com o time do Flamengo. Não se compara porque tecnicamente foi feito de acordo com o que o Abel queria. O Flamengo é incomparável, não tem igual. Então o Palmeiras gastou mal. O time do Palmeiras gastou mal. Não gastou mal. O time do Palmeiras... A gente falou do São Paulo investiu 200 milhões de reais. O time do Palmeiras foi montado... O Palmeiras investiu 800, 430 milhões. O time do Palmeiras foi montado de acordo com aquilo que o Abel... O Paulinho entra lá no Mundial contra o Miami, entra e muda. Não, contra o Botafogo. Aliás, quer ver outro jogo trágico do Abel Ferreira? Contra o Inter Miami.
Acabou indo buscar o empate 2-2 ali, que Deu seria sorte um porque o Inter Miami não tinha banco. Porque aí o Inter Miami teve que fazer as substituições e o time Abel caiu. foi muito aquém aos Faz outros anos parte, dele. acontece. A gente tem que... O Abel... Como ano que vem ele pode acertar e ganhar. Claro, Faz parte. Mas esse ano ele não foi bem. O Abel tem parcela de culpa porque ele é o comandante. É a maior parcela. Claro, ele é o comandante do projeto que está ali. Nenhuma contratação do Palmeiras é feita sem a aprovação do Abel. Nenhum jogador chegou no Palmeiras sem que o Abel quisesse o jogador. Esse é o primeiro ponto. Foi montado, Pascoal, vamos deixar ponto. claro, o elenco do Palmeiras foi montado de acordo com o que o Abel pensa sobre futebol. Perfeito. O do Flamengo foi feito como o Flamengo pensa como futebol. Se é mais técnico, se é mais físico, se é mais europeu. Novo, se é mais velho. O problema é que foram feitos... Só dizer o seguinte... Zefiri de la apresentação. Muito obrigado. Terminou. Agora que nós estamos começando a ganhar. Falamos de Ademir da Guia, Neto teve com a gente, que assiste a gente aqui. Ponto a ponto. É fato, você tem 4 grandes aqui, onde você tem uma referência maior em relação ao Palmeiras e ao Corinthians, mas o São Paulo tem importância, o Santos também tem importância, e no Rio a desproporção é muito grande, porque o Flamengo tem uma observação, um foco extremamente maior do que as outras 3 equipes, isso é comprovado. Mas o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores no mundo, ou no Brasil. Então, é fato. O Flamengo tem mais holofote porque o Flamengo é maior do que o Palmeiras. O Flamengo fatura mais do que o Palmeiras. O Flamengo tem um elenco melhor do que o Palmeiras. O Flamengo tem um orçamento maior do que o Palmeiras. E o Flamengo tem muito mais torcedores do que o Palmeiras. Isso não me dói, é só uma constatação. É só confirmar aquilo que é fato, verdade absoluta. 2, o Abel não tem mérito nenhum nas negociações dos jogadores do Palmeiras. Mérito nenhum, 0. Só faltava o Estevão chegar pronto da base, preparado pelo João Paulo, treinado pela equipe da base do Palmeiras e o Abel achar que não deve utilizá-lo porque ele não está pronto ainda, ou porque ele amadureceu no Palmeiras. Ele não amadureceu nada no profissional, ele já era brilhante. E ele chega no Chelsea brilhante e só não é mais titular porque é um problema do Maresca. E o Maresca perde pontos e perde partidas porque o Estevão não é supremo como era aqui no Palmeiras nessa reta final. Outra coisa, Endrick, quem era melhor do que o Endrick para ser titular? O Endrick é um centroavante melhor do que o Vitor Roque. O Endrick é um centroavante melhor do que a maioria absoluta daqueles caras que lá estão, não só no Palmeiras, como inclusive jogando no futebol brasileiro. O Endrick é melhor que o Yuri Alberto, do Corinthians, por exemplo. Tem pouquíssimos caras no Brasil melhores do que o Endrick. Então, como é que você não vai utilizá-lo? Você é obrigado a utilizá-lo. Então, quando ele é negociado, ele não é negociado por mérito do Abel. O John chegou no Red Bull Bragantino e arrebentou por lá. É o melhor jogador do time disparado. Já estava pronto quando veio da base. Então, o Abel não tem mérito nenhum pela negociação do John, do Giovanni pro Alçade, do Endrick pro Real Madrid, do Estevão pro Chelsea. 0. Ele tem 0 de responsabilidade sobre esses 2 bi de reais que o Palmeiras auferiu na negociação dos seus jogadores. Quem tem esse mérito é o diretor de futebol mais bem pago do Brasil, que se chama João Paulo, que é o diretor de futebol da base do Palmeiras. Ponto 2. Ponto 3. O salário do Abel é de 3 milhões de reais e ninguém deve ter vergonha de ganhar bem. Ninguém tem que ter vergonha de ganhar bem. O que você não pode é deixar de ser cobrado quando você ganha muito, quando o seu time investe 703 milhões de reais neste ano e você não ganha absolutamente nada e vem com a narrativa de dizer que não é isso que ganha, que não tem essa bonificação. E eu tenho convicção de que ele ganha isso e que o bônus dele é disparado o melhor bônus da América do Sul. Se são 10 salários, ou seja, 30 milhões, se são 8, pode ser que haja alguma discussão e esta é uma pauta do Nicola. A minha questão, ela diz respeito a o Abel é disparado o maior e mais bem pago técnico do futebol sul-americano, não tem dúvida sobre isso. Entre os 20 maiores salários do futebol mundial, não tem dúvida sobre isso. Foi constatado, saiu no ranking da FIFA, não fui eu que disse, está lá no ranking da FIFA, ele está entre os 20 técnicos mais bem pagos do mundo, não tem mentira nisso. Então, o Abel tem que parar
de ficar com narrativas paralelas e buscar soluções para um time que não ganhou absolutamente nada este ano. E isso tem que ir para a conta dele. É por aí, Nicola? O Abel é mestre em desviar o foco, em criar outras histórias para tirar a discussão principal. Que o Palmeiras fracassou na temporada de 2025, apesar do maior investimento na história do futebol brasileiro, 703 milhões em reforços e quase 40 milhões de reais por mês na folha salarial, o Palmeiras zerou em relação a títulos. Por sinal, o Abel havia prometido que quando não ganhasse nada, ele pegaria as coisas dele e iria embora. Não vai cumprir essa promessa. Entre terça e quarta-feira vai ser anunciada a renovação do contrato por 2 anos, com a manutenção do salário, sem multa rescisória e com bônus ainda maiores. Sobre o salário, Abel, você falou que o seu salário não é de 3 milhões de reais por mês. Acho que você precisa conversar com o seu staff, porque foi uma pessoa do seu staff quem me contou, quando na renovação do contrato lá atrás com o Palmeiras, que você passou a ter 3 milhões de reais por mês de salário. O Palmeiras não quis confirmar, você, através da sua assessoria, ou não, a sua assessoria garantiu que você passou a ganhar 3 milhões de reais por mês. Porque naquela época era interessante para você que surgisse essa notícia na Europa de que você, no Brasil, ganhava 3 milhões de reais por mês. Se agora esse assunto não te interessa ou ficou ruim porque você não ganhou nada, a gente não tem culpa. Sobre os bônus, você falou de Leila Pereira e Anderson Barros controlando os números, né? Não. No Palmeiras, todos os grandes contratos passam pelo COF, Conselho de Orientação Fiscal. E o COF teve acesso ao seu contrato. E uma pessoa do COF me passou todos os detalhes e bônus. Vou repetir aqui e reafirmar. 10 salários em caso de título do Campeonato Brasileiro, 30 milhões de reais, que você perdeu para o Flamengo. 12 salários em caso de título da Libertadores, são mais 36 milhões de reais. O Flamengo e a incompetência do Palmeiras nessa reta final de temporada tiraram de você 66 milhões de reais. Se você tá bravo, não tenho culpa. Ótimo, era isso que eu queria ouvir e confirmar, porque eu tinha o salário, porque o salário foi apresentado no board da FIFA quando ela apresenta os 20 técnicos mais bem pagos do mundo, então não tem como ele refutar. A questão do bônus era uma confiança total e plena que tenho no Nicola em relação àquilo que ele ganha, mas é fato, eu não tinha o número, eu não tinha a contratação e a convicção de que o número exato era exatamente esse. Só para completar, Elia, gostaria muito de te ouvir, Abel, sobre o Al-Sadd, que você jurou por anos. Ah, essa é perfeita. Por meses, essa anos, é ótima. que não tinha nada. E a FIFA comprovou que você assinou um pré-contrato com o Al-Sadd. E o Palmeiras pagou 6 milhões de dólares. E fui eu o primeiro a contar que o Palmeiras, com você, foram obrigados a chegar a um acordo com o Al-Sadd, abrindo mão de um percentual do Giovani. Por que você não fala sobre esse tema? Você que é um cara de tanta palavra, estamos aguardando a sua posição. Ele que disse que pagou a multa ao PAOK. Eu paguei $1 milhão, sim, pagou com premiação em parcelas muito bem divididinhas. Palmeiras foi lá e pagou a multa à vista e ele foi pagando com premiações esse $1 milhão e tá tudo bem, ele pagou. Agora, os 6 milhões de dólares da multa, que era do pré-contrato assinado por ele junto ao Al-Sadd, estes 6 milhões de dólares foram pagos pelo Palmeiras, inclusive por parte de bonificação que o Palmeiras deveria receber por conta do Giovani, que foi negociado pelo Palmeiras junto ao Al-Sadd, que atingiu essa bonificação e o Palmeiras deixou de receber esse dinheiro para pagar a multa do Abel. Então é bem interessante que o Abel também toque nesse assunto. Ô Ana, você que é a mais coração bom de todos nós, o que é que você pensa de tudo isso? Primeiro, eu acho que uma pauta que é importante é respeito. O Nicola, quando ele traz as informações, ele falou que ele tem uma fonte. Eu entendo que o treinador precisa respeitar o jornalista, primeiro pela profissão que tem, segundo pela informação que recebe. E quando ele vai a público e cita que jornalistas estão soltando informações que são mentirosas, e a gente vive no meio, no nicho de mercado que todos nós nos conhecemos. Então a gente sabe para quem esse recado está sendo dado. Eu acho que o que está faltando para ele é esse respeito e cuidado com a imprensa. O segundo ponto, se preocupar menos com o nosso trabalho e mais com o trabalho dele. Eu entendo que o Abel é um grande treinador, sim. Eu gosto dele. Quando fui gestora na Federação Paulista, tive a honra de participar de um diálogo com ele em relação a melhorias da arbitragem naquela ocasião. Gosto muito da forma provocativa como ele pensa, articuladora. Só que este ano, de fato, ele não encontrou as soluções que ele deveria encontrar para o seu elenco. Não conquistou os títulos, e isso não é um problema do Nicola. Isso é um problema dele, da equipe dele, e que cabe a ele solucionar. A mudança de foco não vai resolver o problema. Então, para fechar, Elia, respeito, bom senso. É o que a gente precisa. É fato. E ele precisa aprender
que quando ele erra ou quando ele não conquista, ele vai ser cobrado. Todos nós seremos cobrados pelas É isso aí, nação. A gente viu aí o debate sobre Flamengo, Palmeiras. Quem investiu mais? O Mengão investiu menos e ganhou mais. Palmeiras investiu mais e não ganhou nada. É isso que aconteceu. O Flamengo agora está em preparação para a partida contra o Cruz Azul do México, estreia nesta quarta-feira. O Flamengo está treinando no Catar, em Doha, no Catar, e tem essa expectativa, né, de conquistar o mundo novamente. Vamos ver o que pode acontecer. A informação é de que o Paris Saint-Germain não tem como prioridade a Copa Intercontinental, e sim Champions League. A Liga 1 é a prioridade do PSG, é outra. Então, vamos ver o que pode acontecer nessa competição, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários sobre o debate. Deixa nos comentários e fica ligado no nosso canal. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, a gente vai trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.